Boa noite, irmãos. Sejamos bem-vindos ao nosso encontro em Cristo. O tempo em que vivemos é tal qual uma noite que aproxima-se da madrugada. As sombras ainda perduram no firmamento, mas a claridade não tarda em surgir, e a estrela do dia irá impor sua luz, pois esta é a vontade divina. Sosseguemos nossos corações, acalmemos nossas mentes. Dúvidas, indagações e ansiedades não ajudam nem esclarecem. Somos nós, viajantes do tempo, cada qual com sua história e peculiaridade, mas também trazemos pontes que nos unem. E somos nós, humanidade terrena, responsáveis por esta noite espiritual em que nos encontramos. Temos agora, no entanto, a oportunidade única de co-criarmos algo mais intenso e duradouro, pois o elo que nos está sendo ofertado permitirá vivenciarmos as experiências que são consequências do nosso passado, ao mesmo tempo em que a aurora do novo dia nos ofertará novas e benéficas oportunidades. Fé é o tempo de hoje, e esperança é a energia que devemos vivenciar. Caminhemos sempre, viajantes, amigos, irmãos, que assim seja. Iniciamos o Evangelho desta noite, rogando a Ti, Mestre Jesus, irmão de todas as horas, para pedir a Tua assistência misericordiosa para os dirigentes políticos e religiosos, no sentido de que eles possam ser anunciadores da paz através da oração, na construção do bem e pelo compromisso de viverem animados pelo desejo comum de serem peregrinos da verdade, da paz e da luz. Senhor Jesus, operário de Nazaré, pedimos por todos aqueles que foram atingidos diretamente em seus ofícios, pessoas que lutam diariamente com tanto suor, dores, desigualdade de oportunidade. Os profissionais da área da saúde, da limpeza em geral, os diaristas, pelos motoristas de todas as categorias, pelos professores, pelos pequenos comerciantes, pelos coveiros e por todos os profissionais em dificuldade, para que competência organizacional dos indivíduos, governantes e líderes da nação, no sentido de buscar uma solução rápida, ampla de assistência com dignidade humana. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos em Tua presença para pedir pela vida de nossos irmãos em situação de rua, pelos idosos abandonados, pelas crianças em perigo de quaisquer natureza, pelas pessoas que passam fome e frio. Pedimos que o Senhor visite a vida de cada um deles neste momento, trazendo a Tua paz, o Teu calor sobre o coração de cada um e que eles sejam abençoados. Acolhei junto a Ti as almas de tantas vítimas deste vírus em todo o mundo, que possam assisti-los e ajudá-los a se desposarem da matéria. Dê a cada um deles a luz necessária e a consciência de si mesmo, a fim de que se livrem da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhes o arrependimento de suas faltas e o desejo de repará-las, para apressar o seu progresso rumo à eterna bem-aventurança. Mãe Santíssima de amor e misericórdia,
rogamos resgate e proteção aos nossos irmãos imprudentes que sucumbiram presos às trevas torturantes do coração. Pedimos que seu véu de luz safarina agasalhe cada um deles com seu amparo maternal. Finalmente, Senhor, pedimos por todos nós que continuamos na trajetória de iluminação. Favoreceis-nos com a vossa sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos que mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo da luz. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Itens 3 e 4. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso. E outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundo de expiação e provas, onde domina o mal. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. O universo é a casa do Pai, e os infinitos mundos do espaço são as muitas moradas onde habitam os espíritos para os seus adiantamentos. Somos também um mundo interior, microcosmo individual ou universo à parte, local de transformação, renovação, fé e progresso espiritual na batalha íntima do bem contra o mal, com um ritmo evolutivo próprio, condizente com o nosso grau de consciência e amor. Os espíritos encontram-se em infinitos meios,
aspectos, sensações e percepções, conforme seus estágios evolutivos. Uns estão ligados às esferas onde viveram, enquanto outros elevam-se e percorrem o espaço. As condições dos mundos são diferentes quanto ao grau de adiantamento dos seus habitantes. Nos mundos inferiores, a existência é toda material e as paixões soberanas. Nos mundos mais adiantados, a vida é toda espiritual. Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro. A Terra encontra-se em transição para o mundo regenerado, em que a alma penitente encontrará a calma e o repouso, e acabará por depurar-se. Em tais mundos, a humanidade experimenta sensações e desejos que libertam das paixões desordenadas, do orgulho, da inveja e do ódio que sufoca, em perfeita equidade nas relações sociais, e todos conhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Contudo, ainda não há a felicidade perfeita, mas a aurora desta felicidade. Ainda tem que suportar as provas, porém sem as angústias da expiação. Assim, o universo engloba tudo o que existe, quer seja ele oriundo de elemento material ou espiritual, sendo que as suas forças geram infinitos fenômenos. E acima de tudo está Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa é a Trindade universal: Deus, princípio material e princípio espiritual. O universo tem alma, vida e princípio inteligente que rege tudo o que existe. Nada ocorre sem o controle e em desordem. As moradas devem ser compreendidas como mundos habitados por seres corpóreos e incorpóreos, os espíritos, sendo várias na casa do Pai. Nesse sentido, estamos diante de várias moradas e diferentes moradores. Moradas entendidas como mundos, globos, planetas, planos, regiões, esferas ou comunidades. Bezerra de Menezes esclarece: há muitas moradas, muitos planetas, todos plenos de vida, prodigalidade do amor do Criador. São infinitas as moradas onde o espírito se instala como arquiteto de suas construções elaboradas, com suas mais íntimas emanações. Tudo sob o auspício do Pai, que, por extremado amor, não nega a seus amados a oportunidade de transitar por diversos mundos do universo infinito, no processo de evolução que sua caridade incomensurável lhes oferta. Muitas moradas, criações de Deus, o amor maior, gravitam pelo universo, abrigando as criaturas, sempre de acordo com as conquistas assimiladas ao longo de suas reencarnações. São inumeráveis planetas, cada um com características próprias, em função de centelhas de milhares de fatores que a aparelhagem da Terra, embora consideravelmente adiantada em termos de tecnologia, ainda não pode analisar. Esse texto está em Menezes, estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes. Onde houver um ser inteligente no universo, corpóreo ou espiritual, haverá uma morada para ele. Irmãos e irmãs, devidamente harmonizados
diante de tanta luz que este Evangelho nos proporciona, fechemos os nossos olhos para mais uma prece de agradecimento e fluidificação das águas. Amado Mestre Jesus, estamos todos aqui reunidos na qualidade de aprendizes para te agradecer por esse Evangelho que nos proporciona e nos conduz ao bom caminho, buscando os ensinamentos que necessitamos e também por todas as dádivas que nos concedestes nesses momentos tão difíceis que ainda passamos de duras provas nesse mundo de expiações. Que a sua bondade e benevolência nos dê a força e coragem para que nos momentos das duras provas, de dores, amarguras, sofrimentos e aflições, possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e tua bênção. Confiantes em tua eterna misericórdia, nós te pedimos, amado Mestre Jesus, a permissão da presença dos amigos espirituais, para que todas as águas a serem consumidas no nosso planeta possam ser fluidificadas, colocando nelas os fluidos curadores necessários de acordo com as necessidades e merecimento de cada um, conforme a tua vontade, restabelecendo assim a saúde do corpo e da alma. Que as tuas bênçãos cheguem a todos nós para maior incentivo e perseverança nesse trabalho tão edificante. Que Deus nos dê a sua paz. Que assim seja.